Se você é novo aqui, vou pedir para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. É a segunda vez que eu tô fazendo essa intro porque eu tinha perdido aqui algumas coisas para falar do assunto do vídeo de hoje, que é só a renovação do Abel, porque ontem assisti o jogo do São Paulo, vi o pênalti que não foi, tá? Acabei não fazendo live e tenho recebido algumas coisas e eu acho que a gente não pode deixar uma mentira tornar verdade e começar a traçar debates através dessa mentira. Esse é o intuito do vídeo de hoje, então eu peço para você, tô trazendo 3 vias de informação. E eu não consigo acreditar que uma delas é verdade, até pela forma como está escrito o texto. E quero questionar isso daqui, tá bom? Então eu estou trazendo 3 vias de informação, mais a que eu tenho sobre a renovação do Abel Ferreira. A partir daí, a gente pode debater qualquer coisa. Você que está aí do lado dessa tela aí, você que está aqui comigo no ao vivo, você pode ser a favor ou contra a renovação do Abel. Eu acho que todo mundo tem esse direito de falar a favor ou contra, beleza? Eu só acho a gente começar a traçar paralelos absurdos por conta de uma informação equivocada, eu acho que aí é problema. E o que aconteceu foi o seguinte: como eu não estou fazendo esses ao vivo com a mesma frequência, não estou em live, o pessoal me manda muita coisa. Ontem o Palmeiras fez essa publicação. Essa publicação mostra as conquistas da comissão. E é claro que o Palmeiras está trabalhando uma renovação e, cara, transmitindo isso pro seu torcedor, né? Ó, essa aqui é a comissão que eu vou renovar até 2027. E quando você vai ver a opinião dos torcedores aqui no geral, são favoráveis à renovação da comissão técnica. Ponto. É só ir lá e ver. Eu não brigo com aquilo que eu vejo, beleza? Ontem eu comecei a receber no meu WhatsApp esse texto. E é incrível, assim, que, com todo respeito ao Cosme Rimoli, não é a primeira vez que a gente vê alguns equívocos sobre informação do Palmeiras aqui no R7. Eu não sei qual que é o intuito. Eu não sei se o intuito é gerar exatamente um debate dentro da torcida do Palmeiras equivocado, ou se realmente o cara tá com a informação e eu tô errado. Porque eu fui ver o vídeo do nosso palestra inteiro, assisti inteiro. O que eles falaram no vídeo não é a mesma coisa que eles falam aqui. Inclusive, aqui eles têm até um cuidado para falar de valores, porque a verdade é que ninguém sabe, não é possível que o Cosme saiba isso. De verdade mesmo, ninguém sabe. Só que as informações que o nosso palestra soltou no vídeo de ontem, cerca de 17, 19 horas atrás, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu acho que elas são pertinentes. Vai ter uma renovação, vai ter um aumento, mas não é 100% de aumento. E também não é o salário do Ancelotti. Eu acho que a gente tem que começar, mano, a debater, só que tem que começar a observar algumas questões. Vou pedir para você que está chegando no vídeo não esquecer de deixar o like aqui nesse domingo de manhã, porque ajuda o canal, e deixar a sua opinião, porque qualifica o vídeo. Senão pouco adianta que eu também fazer todo o trampo de separar as notícias, o que eu sei. E na questão do Abel Ferreira, eu já falei para vocês desde o começo do ano que o Palmeiras estava assim esperando o melhor momento para a renovação. Essa informação ela acaba sendo confirmada agora pela UOL. Então, o que o PVC falou aqui basicamente foi o seguinte: que a ideia da Leila é renovar antes do Mundial, porque o Mundial pode ser uma vitrine para o Abel receber uma proposta de fora. Ponto. Assim, eu estou resumindo, tá? Porque aqui o vídeo é protegido por direitos autorais. Então, eu estou fazendo um resumo para você do que ele falou, mas quem puder, passa no vídeo. O que eu falei no começo dessa temporada para vocês lá nas transmissões? Que nunca nós podemos debater aqui fica Abel, sai Abel, vale a pena o Abel ficar, não vale a pena o Abel ficar. Mas pela cabeça da diretoria, nunca passou algo da não renovação, da não permanência do Abel Ferreira. Então, isso eu sempre deixei claro, que eles iam esperar um momento bom para renovação. Esse momento bom chegou, é inevitável, é assim, indiscutível que o momento do Palmeiras hoje é positivo. Esse momento chegou. E o que acontece? A Leila Pereira entende que para ela é importante antecipar essa renovação, para ela ter tranquilidade até o final do mandato e também não sofrer ainda mais uma alta do Abel. Alta de mercado, que pode sim acontecer. E se o Palmeiras chegar na semifinal? E se o Palmeiras chegar na final? E se o Palmeiras for campeão? O que acontece? Há algum sentido
da permanência do Abel. E claro que campeão é o melhor dos mundos, eu não vou falar que é impossível, porque tem uma disputa, mas é quase. Mas e se for o melhor brasileiro colocado? E se for um mundial positivo? E tem a outra coisa também, o outro lado. A Leila quer a permanência independente a como vai ser no mundial. E aí o fator do mundial também pode atrapalhar na parte da crítica. O Abel Ferreira, por sua vez, ele foi cauteloso na última coletiva. Ele falou que ele prefere, na opinião dele, pelo que todo mundo entendeu, esperar um momento com tranquilidade e definir. Mas que não, pelo que eu entendi, na opinião dele, não necessariamente precisava ser agora. Aí todo mundo sabe, né? Aí é uma coisa do empresário, tá conversando, e é ele que vai traçar esse contrato com o Abel Ferreira. Voltando aqui, rapaziada, nesse texto aqui, que é a grande questão dos palmeirenses enviando para mim, seguidores aqui do canal, falando que absurdo, olha o que o Palmeiras está fazendo. Falar para vocês que eu duvido em 100% que o Palmeiras pudesse oferecer 5 milhões pro Abel, 6 ou 7, eu não duvido. Eu não duvido. A questão é, a chamada da matéria diz igualar o salário de Ancelotti na seleção, e aí ele coloca 800 mil euros. 5 milhões a cada 30 dias. Proposta de Leila fez empresário de Abel vir ao Brasil. Ou seja, o Cosme garante que essa foi a proposta inicial de conversa da Leila. Né? O nosso palestra, por sua vez, no vídeo, aí eu peço que vocês assistam, joga lá a renovação do Abel, o vídeo de ontem, vai sair no Google, um vídeo de uns 10, 12 minutos. Eles falam que sim, vai ter um aumento, e vai ter um aumento, mas que esse aumento não chega nem perto disso daqui que a gente está conversando. Então, assim, rapaziada, vamos pro ponto aqui, que vocês vão ver o texto como ele tá escrito. Eu acho, assim, cara, bem curioso. Bem curioso, que eu tô também curioso para saber a opinião de vocês. A Leila Pereira não desistiu da renovação do treinador português, pelo contrário, fez uma proposta irrecusável, igualar o que Ancelotti vai ganhar na seleção. Se aceitar o cargo depois do afastamento de Edinaldo Rodrigues, o empresário treinador chegou em São Paulo. Olha só. Lendo o texto aqui, é um texto escrito... É muito estranho esse texto. Ele é escrito por frases. Do começo ao fim, ó. 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 Olha só. Mas beleza, vamos embora. Não que os textos são escritos por frases, né? Eu tô querendo dizer assim, a renovação do Abel vai sair. A Leila tem interesse na renovação. Ah, lá, 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 lá. Ah, tá, 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 tá. Mas beleza, vamos embora, vamos ler aqui. É isso que a gente tem no jornalismo esportivo, vamos ler. Fui ensinado a ler, né? Então, também fui ensinado a interpretar entrelinhas, muito bem, inclusive. Hugo Cajuda sempre foi decisivo quando pisou em São Paulo. O empresário português vem para fechar o contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras. Leila Pereira sabia muito bem da vontade do treinador em trabalhar até o final do ano, quando acabaria seu contrato. Depois, tirar alguns meses sabáticos. Até aqui, coisas que o próprio Abel já falou, né? E trabalhar na Europa ou em outro clube asiático que pagasse salário fora do normal. Mas acontece que a empresária não quer em nenhum dia do seu mandato sem Abel. Mas acontece que a empresária não quer pensar em nenhum dia do seu mandato sem Abel. A confiança é total. Até aqui, veja, não tem nenhuma mentira, tá? Ela sabe que ele domina o elenco e o faz jogar no limite. Os 10 títulos desde outubro de 2022 são parte da resposta. A outra parte está na quarta vez que o Abel consegue a melhor campanha geral na fase de grupo de Libertadores. Se tivesse feito a pior, ela ainda ia assim pensar na renovação, tá? Então aqui eu já vou fazer um contraponto. Se o Palmeiras tivesse feito não a pior, que eu digo não classificar, mas eu digo assim, a pior entre os brasileiros, ela ainda assim, a pensamento de renovação para a Leila Pereira é esse, independente do que tivesse acontecido nesses primeiros 6 meses do ano, tá? Deu ao clube a possibilidade de decidir oitavas, quartas de final no Allianz, o que é uma enorme vantagem. Não só isso, né? Público também, as pessoas não falam, mas você decidir em casa, você sempre vai, teoricamente, se você deixar o jogo minimamente aberto, você vai ter sempre um público total, né? Uma renda muito alta
também. E na partida de ontem, na vitória tranquila contra o Bolívar por 2-0, havia um espectador especial, o Hugo Cajuda. O português não torce para o Palmeiras e muito menos admira o time boliviano. Está no Brasil para negociar a renovação do Abel. Nos corredores do Allianz Parque, aliados da presidente correram para informar os jornalistas. Tá? Então, assim, ó, nos corredores do Allianz Parque, os aliados da presidente correram para informar os jornalistas. O que ele diz aqui é que pessoas perto da Leila que vazaram essa informação, tá? Aí qual o intuito eu não sei, mas é o que ele diz aqui. A proposta que a Leila decidiu oferecer é igual esse aqui que é o ponto. Esse aqui que é o ponto. Que a proposta são os 5 milhões mês, mais bônus por conquista de campeonato. A Leila quer fechar por 2 anos, mais até o final de 27. Aqui é o primeiro ponto que eu vou pedir a atenção de vocês que estão aqui no ao vivo e vocês que estão no vídeo, tá? Rapaziada, qual que é o grande sangria, qual que é o grande problema, velho, de você fazer um contrato de 5 milhões? Porque é isso que a maioria das pessoas vão pegar. Que absurdo, 5 milhões, tá. É absurdo? É absurdo. É realmente absurdo pro Abel. Eu vou perguntar como que ele vai tancar as críticas se realmente for feito um contrato de 5 milhões com ele. Se o time não jogar uma excelência, ele assim, essa passagem final do Abel Ferreira não vai ser legal. Mas não é só isso. Como é que a gente vai voltar a pagar 1 milhão para treinador, que é o ideal? Para qualquer time saudável aqui do cenário nacional, pagar mais de 1 milhão para um treinador é um absurdo. Só que a gente está elevando isso, segundo ele aqui, segundo Cosme Rimoli, a 5. E aí, cara, um dia ele vai sair. A gente não vai conseguir pagar mais perto de menos de 2,5, 3. Cria-se um grande problema. Afinal, ela vai sair depois, né? Então, assim, ela não abre mão e seria tratado como aqui o nosso palestra fala, né? Uma última conversa do Palmeiras, quer definir para não ter mais, assim, não precisar mais sentar e conversar com o Abel até 2027. Mas o Palmeiras não morre em 27. Ele não acaba, entendeu? Ele não começou em 2015 e ele não vai terminar em 2027. Então aqui é a primeira questão. A pergunta que eu faço para vocês, e aí ela é democrática, você pode falar o que vocês quiserem. Vocês acreditam mais em quem aqui? No nosso palestra, que diz que tem um aumento, mas que não chega nem perto disso? Ou são 5 milhões, na opinião de vocês? Queria saber, por enquanto não vou falar a minha, vou falar no final do vídeo, para não influenciar aqui no que vocês vão comentar na tela. Beleza? Comenta aí para eu saber, tá? Agora é o seguinte, tá? São 5 milhões por mês, mais o bônus por conquista. Tá entendendo? Uma coisa é você falar assim, ele vai ter um aumento de 20 a 30% do que já ganha, mais bônus que podem chegar a 5. O que ele diz aqui é que são 5 mais bônus. Leila quer fechar por 2 anos, mais até o final de 27. Vocês lembram de ontem, tá? Do que eu falei sobre custo de operação para qualquer clube de futebol. Você vai elevar para 5 milhões, mais conquista. Essa bonificação, ela sai da onde? Ela vem dos patrocínios, ela vem de receita de bilheteria. Tá? Então, assim, vamos conversar ainda disso aqui muito, provavelmente, tá? Então a ideia da Leila é renovar até o final de 27, seriam 2 anos e meio, tá? Surgiu a possibilidade do treinador ficar até o fim de 26, o que seria a princípio um alívio para dirigente, mas a verdade é que o Abel ficou mexido com a proposta. É um salário compatível a clubes médios da Europa. Discordo aqui, porque se a gente for fazer uma conversão real de valor, é um salário absurdo, é compatível aos grandes da Europa, não é aos médios. Mas tudo bem, depois a gente pode pegar quanto ganha cada treinador da Europa, né, de clube grande, e a gente conversar sobre esse salário do Abel dentro da nossa moeda, tá? E com a gente é um clube brasileiro. Nossa precificação é chamada real. Ainda que o mercado use o euro para fazer as transações internacionais, isso aqui é Brasil.
Isso aqui não é Portugal, Suíça, Espanha, é Brasil. Pega esse mesmo salário e vai lá na Argentina para você descobrir. O salário do Abel mensal paga premiação de campeonato. Só para você entender a discrepância, entendeu? Porque é discrepante sim sair daqui do Brasil e ir lá na Europa, mas é discrepante sair do Brasil e ir na Argentina. Veja quanto que ganha lá as premiações no futebol argentino hoje. E quando a gente está falando desse tipo de salário, na hora que jogar contra o River, na hora que jogar contra o Racing, na hora que jogar contra o Estudiantes, contra qualquer time da Argentina, na teoria você tem que passar por cima. Mas não, lá na frente é feito toda uma ginástica mental para falar, não, veja bem, não é bem por aí, salário não entra em campo, né? Então por que tá pagando tanto se não entra em campo? Se a gente não pode levar em consideração o salário de um atleta e de um treinador para fazer uma cobrança de quanto o time joga, então por que se paga tanto? Então vamos tentar entender, né? Proteção, ok, mas é inevitável que quando você contrata um atacante de 150 milhões de euros, a cobrança vai ser muito maior do que quando você contrata um atacante de 4 milhões de euros, ou 150 milhões de reais, ou um atacante de 4 milhões de euros, que dá 20, 30 milhões de reais. Então é diferente, né? Ele diz aqui que tudo mudou muito rápido, a campanha estupenda na Libertadores. Mano, campanha normal, pessoal. Campanha normal. É complicado falar isso para parte da nossa torcida, mas é o normal de Palmeiras esta campanha. Você pode chegar para mim e falar assim, eu discordo, é normal de Palmeiras de Abel Ferreira. Tudo bem, mas é normal. Ganhar do Bolívar é normal, do Sport Cristal tem que ser normal. Ganhar do Cerro Porteño na história do Palmeiras é normal. Então, a campanha estupenda de Libertadores, ela começa daqui pra frente, mano. É das oitavas de final pra frente que a gente define se ela é estupenda. Fase de grupos de Libertadores se tornou mais fácil ou tão cômodo quanto o Campeonato Paulista. Mas enfim, tem gente que pensa diferente. Eu chamaria de estupenda se o nosso grupo fosse o grupo do Inter. Nacional do Uruguai, Bahia e Atlético Nacional da Colômbia. Você faz essa mesma campanha que o Palmeiras fez? Estupenda. Você foi jogar lá na Colômbia, em Medellín, não é fácil. Você foi jogar lá contra o Nacional do Uruguai, também não é fácil. E você foi jogar contra o Bahia, que a gente viu que é difícil. Essa mesma campanha do Palmeiras, num grupo igual do Inter, você, eu não falaria nem estaria falando aqui sobre a renovação do Abel, se vai pagar 5, 6 ou 7 milhões. Aí é outra história. Aí é outra história. E o que eu acho que provavelmente, se a gente tá num grupo assim, a campanha seria diferente. Por óbvio, né? É meio que óbvio isso. A liderança no brasileiro, top. Os reforços que o Abel tanto queria e estão nas suas mãos. Isso ele deixou claro na coletiva, que enfim ele tem o que ele queria. Isso ele deixou claro. E agora o contrato digno de treinador de seleção brasileira. Esse aqui que é o grande ponto para a torcida do Palmeiras. Tá? Em que momento o nosso canal pode debater isso daqui? Quando confirmado pelo clube. De verdade. De verdade. Com a palavra, Hugo Cajuda que deverá se encontrar novamente com Leila Pereira. Esses encontros têm sido frutíferos e acabando em renovações de Abel Ferreira. Aqui ele termina. E por que eu tô falando para vocês que eu consigo debater depois? Aí muita gente vai falar assim, não, mas aí, pô, Fernando, mas aí é cômodo, né? Depois que a cagada for feita e tal. Cara, primeiro, cagada pra mim, o Palmeiras de hoje, eu vou fazer um contexto aqui. Pode ser cagada pagar 5 milhões pro Abel Ferreira? Eu acho que pode e ele tá bem encrencado se ele receber isso por mês, né? A comissão receber isso por mês. Cagada pra mim é ter Navarro no ataque, velho. Cagada pra mim é ter uma dependência com o Rony e esse jogador vestir a nossa camisa 10. Cagada pra mim é o Marcos Rocha ficar como titular. Entenderam? Eu tô citando algumas cagadas aqui. Isso são cagadas maiores do que o salário do Ancelotti pro Abel. Esse bait, me desculpa, eu não caio e eu não acredito, né? Eu acho muito cômodo pro jornalismo fazer isso aqui com a cabeça do torcedor.
Muito cômodo. Mas muito cômodo. É muito fácil, cara. Eu tô 10 anos fazendo isso daqui. Qual que é o assunto? Qual que era o assunto do momento? O Abel Ferreira na seleção brasileira, certo? Quanto ganharia o Abel Ferreira na seleção brasileira? Provavelmente não ganharia. Provavelmente não ganharia o que ele, o que o Ancelotti vai ganhar e o que estão dizendo que ele vai ganhar no Palmeiras. Só que as pessoas não pensam que a seleção brasileira recebeu um boom da Nike. E não dá para comparar a captação da seleção brasileira de marketing, publicidade, com a do Palmeiras. Até porque tem uma Copa do Mundo aí, batendo na porta já. Então isso aqui é muito absurdo. É muito absurdo. Uma coisa que é fato, que hoje o Abel é um dos treinadores mais bem pagos. Aliás, é o mais bem pago do Brasil, mais bem pago do território sul-americano, um dos mais bem pagos do mundo, treinando no Brasil. Isso é fato. Mas você acreditar, e aí a gente tem que conversar, se for verdade, que o Palmeiras vai dar esse salto no salário do Abel, depois não adianta, não adianta, porque isso é surreal. E não adianta ficar abrindo debates com o torcedor, qualquer um que seja, o abelizado, o amendoim, o crítico, o apaixonado, de que esse torcedor não tem o direito de cobrar muito mais do que ele tá vendo. Então, essa é a questão que eu coloco para vocês. Eu acho que está fácil fazer jornalismo no Brasil. Eu não conheço os caras do nosso palestra. Eu não troco ideia com nenhum deles. Não sei se são firmeza, se não são. Mas pelo vídeo, pela transparência do texto e a diferença aqui, ó, você percebe no texto, se você parar para fazer a leitura, o cuidado em falar de valores. Sabe por quê, meus amigos? Porque tem cuidado de falar de valores aqui no texto. Não é porque eles não sabem somente. É porque quando você não sabe, você não, você não confirma uma situação que você não sabe. Sabe? Você não pega um texto. Você pode ler o texto inteiro do nosso palestra. Esse aqui, que é o mais recente, eu acredito eu que é o mais recente. Você tem que, no mínimo, ter esse cuidado, velho. É no mínimo. Pra mim, isso aqui é jornalismo. Isso aqui é jornalismo. Te inventar ou te trazer informações do tipo, que eu não estou falando agora do Cosme, mas o que a gente vê no futebol brasileiro, de que tal jogador interessa o Palmeiras, que o Palmeiras já está fechado com tal jogador, e garantindo essas informações e protegendo o sigilo, né, da informação, isso daí pra mim não é jornalismo, mano. Isso daí é o que virou, né? Isso daí é o que virou. E aí o que acontece? Eu vou fazer um abre aspas, eu tô com meu celular aqui, que eu deixei carregando. Isso é um absurdo, isso é a falência do Palmeiras, Fernando. Vocês vão deixar isso acontecer? É esse nível que eu recebo. Vocês estão entendendo por que o nosso ambiente é uma merda? Porque esse tipo de texto gera esse tipo de ambiente. Vocês vão, como assim? Tipo, eu paro pra ler assim, eu li antes de dormir ontem, né? Eu falei, amanhã cedo eu gravo isso. Porque eu não posso puxar para mim. Como assim deixar isso acontecer? Calma, calma lá. Então não renova com o Abel Ferreira. Não, Fernando, não é isso. Não renova por esse valor. Mas o Fernando, onde a gente se perdeu, mano, assim, pra vocês acharem que, e inclusive mandando mensagem 1 da manhã, 2 da manhã, que a gente tem poder de não deixar isso acontecer. E outra, como se reivindica isso se não for com diálogo? E outra, tem que reivindicar. Eu já deixei várias vezes claro pra vocês o que eu acho. A renovação do Abel mais saudável é: deixa o mercado falar pelo preço dele, velho. É sério que eu tenho que falar isso? Não, você tem que ver que tem que ter o risco. Tudo na vida é assim. Eu só sei se o Abel vale 5 milhões a partir do momento que um time da Europa quiser pagar para ele cerca de 5 milhões. Então, ele vai receber cerca de 800 mil euros mês ou mais
o Abel vale 5 milhões. Enquanto eu não tiver uma proposta na mão aqui, ó, como é que eu sei isso? Por exercício de futurologia ou por conta da assinatura do Al-Sadd? Porque se eu acreditar no que o Al-Sadd e aquela galera acredita, eu teria comprado o Tabata. Afinal, ele jogou lá depois, não foi? Eu teria pego o Claudinho por aquele preço que eles pagaram. O Palmeiras quis. Se a gente tentar precificar nossos treinadores e os nossos jogadores perante ao que esses caras pagam e deixam de pagar os atletas, nossa liga, nosso futebol tá perdido. Então, o mais saudável é uma relação de duas pontas, deixa a temporada avançar, renova com ele no final da temporada. Você vai ter duas amostras de 2 anos, um ano ruim, que foi o ano passado, com esse ano que parece que vai ser melhor. O ano foi bom, conquistou título, vai lá e paga os 5 milhões. Não tem nem debate. Só que essa decisão precoce da Leila Pereira em renovar com a Abel, garantindo que quer se proteger do mercado e também proteger o seu mandato, é que faz com que gere essas especulações do valor, que para mim não é 5 milhões. Ponto. Se no final das contas, estou subindo esse primeiro vídeo e pretendo só fazer um outro agora com a renovação dele, tá? Se no final das contas for 4,3 milhões, Fernando, muda muita coisa? Não, não muda muita coisa, porque o salário já é alto. E aí você volta aqui no vídeo do PVC e tenta entender todo o desgaste que é uma relação profissional de 5 anos. Tá aqui a análise, que é a mesma que a gente fez em janeiro desse ano. E eu gostaria de lembrar a todos que o Palmeiras não acaba em 2027 quando a Leila sair. Pelo menos eu desejo isso, né? Eu espero isso, né? Porque depois a gente vai ter que ter muita criatividade, né? Para manter esses preços quando esse mercado de aposta sair do Brasil, que tudo está indicando que vai. Hoje você paga esse salário, né? Com esses contratos que estão sendo feitos, a pergunta que eu faço para os clubes hoje, geral, tá? Vai dar tempo ou vai ter uma bolha no futebol brasileiro? Porque os contratos de bet, que todos os times aqui do Brasil emocionadamente assinaram por 3 anos, eles são 3 anos. Quantas dessas bets vão honrar com os clubes que foram assinados? A gente já viu no Corinthians que não honra. A gente já viu no Santos, eu não estou inventando. Não chega até o final. A gente viu no Flamengo mudança. Honrou, mas mudança. Porque eles precisam sempre de cadastro fresco. Eles precisam sempre de cadastro fresco. São poucos portais de bet que conseguem se sustentar sem essa coisa de cadastro fresco. Essas menores precisam de entrada de gente, velho. Então, se tem uma ideia que os clubes que por 3 anos ou mais esse mercado vai sustentar. Eu falo para vocês com certeza que não vai. Vai ter uma bolha no futebol brasileiro da saída absurda. Só que quando essas empresas saírem, aí a gente tem que pensar no atleta que nem o Corinthians que paga 2 milhões para um Coronado. Eu preciso falar alguma coisa. Então, assim, pagar 5 milhões para um técnico, colocar uma folha salarial aqui em cima. Aí, quando o mercado real, o futebol depender de voltar ao mercado real, aí vai falar, pô, peraí, a gente tava indo para 150 milhões no patrocínio, 200 milhões no patrocínio, agora o mercado real tá precificando em 70, o que tá acontecendo? O que está acontecendo é que o mercado real trabalha com produto real. Então você tem que ter entrada e saída de dinheiro, né? Às vezes é meio óbvio para algumas pessoas o que eu tô explicando, mas para outras não, né? Quando você tem uma montadora que vai patrocinar um time de futebol, você tem um carro que ela vende, e ela tem um custo de operação na fabricação do carro, no nosso caso, muitas vezes da importação, porque a gente não está falando de uma montadora nacional, normalmente internacional, que vai fazer o patrocínio nesse clube, e ela precisa também ter retorno com os times.
Então jamais uma montadora pagaria para um clube aqui no Brasil 120 a 150 milhões para estampar uma camiseta. Que é esse dinheiro que ajuda aos clubes fazerem loucura. Na sua folha salarial, dispensar treinadores. Entendeu? Porque quando a gente falar aqui também o que sai nas. A gente não pode pegar o Palmeiras e fazer comparações com esses clubes irresponsáveis que ficam assinando rescisão de 20, 50, porque aí é uma munição muito fácil. Você fala assim, Fernando, só olhar o Flamengo, pô, ou só olhar qualquer time aí. Você mandou embora Mano Menezes 20 milha, mandou embora esse aqui 30, mandou esse outro aqui 10, mandou esse outro aqui 50. Realmente é verdade. Você vai pegar o salário do Abel, você vai dividir por 12 e você vai ver quanto que ele custa. Né? Dividir não. Fazer vezes 12, né? Você vai pegar o salário mensal vezes 12. Aí você vai falar, pô, saiu barato. Porque olha aqui, o clube rescindiu com 2, deu 1 Abel e meio. Só que a gente vai catar a nossa gestão e vai se comparar com esses clubes. E aí, perante a isso, qual que é o ideal? Assinar o melhor acordo. Não o acordo mais caro. Porque os outros fazem loucura mandando embora, eu faço loucura mantendo. Então, há esse equilíbrio, tá? Então, para finalizar aqui da minha parte, espero que todos tenham entendido o vídeo, né? Eu não sou contra a renovação do Abel. Tampouco estou fechado para debater o valor de 5 milhões. Não sou eu que pago. Se ele, para mim, tanto faz. Se o Palmeiras tiver gerência de valor, que pague 10 milhões se o Palmeiras for campeão. O que interessa para um canal igual o nosso, que não é a Globo, e nem o R7, e nem o SBT Esportes, é o Palmeiras ser campeão. Por conta disso, eu desejo que o clube faça loucura? Não, eu só não quero que você entenda da forma mais crua e menos inteligente que eu sou contra a renovação. Não, eu não sou. Eu sou favorável à continuidade. No entanto, eu acho que a gente tem um processo de desgaste, por isso que eu estou indicando o vídeo aqui do PVC. E dentro desse processo de desgaste, é melhor o mercado precificar o Abel. Porque se a Leila tem hoje na mão 3 propostas, fica todo mundo mais bonito. Uma da Inglaterra, uma do mundo árabe, não proposta para ela, mas o Abel tenha, né? Uma da Inglaterra, uma do mundo árabe e uma da La Liga. E essas ficam perto dos 1 milhão de euros mês, ou 800 mil euros mês. Fica mais bonito até pro Abel. Ele rejeitou as 3 para permanecer. Mas hoje, sem ter nada, entendeu, Wesley, pessoal aí que tá chegando na live? Sem ter nada na mão, você autoprecificar lá no Ancelotti, porque teoricamente a seleção tinha interesse no Abel, então se paga o Ancelotti 5 milhões, que é isso que o texto quer indicar pra gente, então eu também pago pro Abel, é uma coisa minimamente estranha, né? Tipo assim, é tão antiprofissional e tão amador que eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar. A gente não vende um Palmeiras assim. Pra você que é torcedor, a gente vende um Palmeiras, a gente acredita no Palmeiras de gestão. Não isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você lembra quando o Marcos ficou pra jogar uma Série B e poderia sair pro Arsenal? Isso fica nesse desgaste da relação que tem do Abel, é outra história. Sim, eu tive uma proposta, exemplo, do Brighton, tive uma lá do Al Ittihad e tive uma do Betis. Eu resolvi ficar. E nessa de resolver ficar, aí sim, ajustou o valor do Abel. Ajustou o valor do Abel. Bom, rapaziada, não esquece de apontar com o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um bom domingo, a gente se encontra intervalo hoje e pós-jogo, tá bom? Um abraço.